E quem quiser ter um laudo analisado, deu certo? Um laudo analisado, um parecer técnico, uma contestação, qualquer coisa, entre em contato comigo, por direct, por mensagem, sinal de fumaça, e-mail, seja lá o que for, para a gente combinar e você me enviar o documento antes, tá bom? Boa noite, Leandro. Tudo bom, cara? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Eu vou desativar aqui os comentários para não ficar na frente do rosto, mas quem quiser mandar pergunta, vai colocando aqui no balãozinho que no final a gente pega para responder. Bom, o Leandro ele mandou aqui um caso de insalubridade e periculosidade. Você participou dessa perícia, Leandro? Na verdade, eu coloquei uma pessoa da minha equipe para participar da perícia, mas ela me passou todas as informações, né? Tá. Então, todos os detalhes da perícia ela me passa e depois nós montamos o laudo junto, né? Legal, show de bola. Eu analisei aqui o laudo e bastante confuso, né? A forma como o laudo é estruturado é uma forma bastante confusa, porque o perito ele não faz muita questão de pontos, vírgulas, nada disso, então sai tudo meio junto assim, e fica difícil de entender algumas questões. Mas vamos lá, dá uma visão geral para a gente aí, até para a galera poder entender o caso. Qual era a função do reclamante? A função do reclamante ele era auxiliar de serviços externos. Então, ele fazia o trabalho de motorista e também outras atividades dentro dessa atividade geral, macro, digamos assim, né? Então, ele buscava documentos, fazia trabalhos de banco, trabalhos burocráticos, né? E, em contrapartida, ele tinha o acesso a esse local porque ele transportava resíduos internos dentro da empresa, mas quem fazia toda essa movimentação era uma outra pessoa que era o auxiliar de serviços gerais. Então, ele não fazia a manipulação de resíduos. Quem fazia essa manipulação era uma outra pessoa. E, inclusive, esse é um dos casos que eu acredito que você comenta bastante, né? Que o perito dá mais trabalho do que a própria perícia, né? A própria ação trabalhista, né? Sim. Então, tu pode ver que no laudo aí ele é muito tendencioso, né? Porque em nenhum momento ele faz questão de colocar a empresa numa situação mais confortável, né? Ele coloca como se ele fosse o cara que está defendendo o reclamante, né? Deixa muito claro isso no laudo dele. Uma coisa que eu achei curiosa no laudo e que me chamou a atenção foi aqui na página. Deixa eu achar, não tem numeração das páginas. É tão bagunçado que não tem nem numeração. A página 5, acho que é. Ele fala, tem uma pergunta aqui que ele faz, né, para ele mesmo. Houve divergência entre as informações prestadas pelas partes? E ele coloca que não houve divergência. E pelo relato que ele coloca acima, eu não sei se ele gravou o que as pessoas falaram e transcreveu a gravação, porque não tem uma sequência lógica, o relato feito, nem nada. Mas pelo relato que ele coloca acima, houve uma clara divergência no momento da perícia, certo? Exatamente. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente vai colocar no parecer técnico, né? Porque, na impugnação do laudo, né? Tá. Porque, é que nem eu te falei, ele é muito tendencioso. E ele bota que não tem divergências. E sim, houve muitas divergências na perícia, né? Então vamos lá. Vocês chegaram a entregar parecer técnico ou não? A gente até montou um parecer técnico, mas a advogada achou que não era favorável para a empresa, digamos assim. Então, é aquele mesmo caso que eu te comentei, que a advogada não quis aceitar que a impugnação fosse feita por nós, assistentes técnicos, né? Ela achou que só ela pode fazer a parte da impugnação. Até nós comentamos um pouquinho a respeito disso, né? Sim, sim. Não tem conhecimento, né? Falta o conhecimento, o advogado não entende a ferramenta que o assistente técnico pode ser. Às vezes tem medo de perder a posição, alguma coisa assim, né? Mas enfim,
o parecer técnico iria ajudar bastante nesse sentido da contestação agora, né? Então, pelo que eu vi aqui, atuou nos últimos tempos como motorista, certo? A função dele estava descrita como auxiliar de serviços externos. Tá, Mas dirigiu o carro. dentro dessa função, isso, tinha essa atividade de dirigir o veículo. Aí ele fazia, né, a parte burocrática, documental, de levar documentos de um lado para outro, ir em banco, esse tipo de coisa. Comprar alguns materiais. Isso. E esse transporte aí tinha essa de resíduos. E questão do transporte de resíduos. Porém, o transporte de resíduos que ele fazia, ele trabalhava numa área onde o perito considerou que fosse uma área periculosa, né? Então, ele está dizendo ali que ele tem o direito aos 30% devido à condição de estar numa área periculosa, mas não de manipular, digamos assim, né? Eu vi que ele caracterizou a periculosidade e a insalubridade, né? Que tipo de resíduos que ele levava dentro do carro? Era resíduos de banheiro, resíduos contaminados da fábrica, mas todos, que nem a gente sempre comenta, né? Fechados, em sacos. E em algum momento do laudo dele, tu pode perceber que ele coloca que isso não era suficiente para eludir o contato do funcionário. Ou seja, poderia em situações os sacos rasgarem e a pessoa ter contato ainda assim com resíduo. Ele pegava dentro do banheiro esse lixo, né, esse resíduo, esses sacos de lixo, ele pegava, ia lá dentro do banheiro, amarrava, fechava, recolhia, ou ele só pegava já tudo fechado, sacado, punha dentro do carro e colocava num outro local? A função dele não era nem essa de pegar o resíduo, né? Ele estava contratado para fazer o deslocamento do veículo até a área de cima onde era feito o armazenamento desse resíduo até que chegasse o departamento de limpeza urbana, digamos assim, para fazer a recolha desse material. Então, ele não adentrava nos banheiros para recolher os sacos de lixo do cesto, nada disso. Porque o perito fala... Não, quem fazia essa função era o auxiliar de limpeza, pegava internamente dos banheiros, quando fazia limpeza, e colocava nos containers. Aí, dentro dos containers, já na área de fora da fábrica, e o auxiliar geral de serviços gerais pegava esse material, colocava dentro do veículo, se deslocava junto com ele dentro do veículo e fazia esse transbordo desse material lá nessa área de destinação, né? Tá. E ele então, ele tinha algum equipamento de proteção para fazer isso ou não? Ele usava, tinha até as fichas de EPIs ali, né? Só que não era aquela coisa constante, né, Wagner? Porque isso era eventual, não era um trabalho que ele fazia rotineiramente. Não era aquela coisa assim, ele fazia todo o trabalho, a função dele era fazer só aquilo, entende? Então, ele fazia de maneira esporádica. Então, não vai ter uma entrega de EPIs, por exemplo, todos os dias, e não vai ter a descrição lá na ficha que de 2 em 2 dias, por exemplo, ele pegava uma luva, por exemplo, né? Então, é de maneira esporádica. Uma vez ele pegava um dia, a luva poderia durar 3 dias, então dependia muito da forma que esse produto era manipulado, né? Ou da frequência que esse produto saía de dentro da fábrica. Entendi. Não havia uma periodicidade definida porque a atividade não era feita de forma contínua, era feita de forma intermitente. Exatamente. Ok. E eu vi que a análise que ele fez aqui da ficha de EPI também foi bastante confusa, né? Porque pela ficha, pela análise que ele fez, o cara nunca pegou um EPI. Nunca pegou uma luva, por exemplo. Aí eu não sei como... Na juntada lá na inicial do processo tem todas as fichas de EPIs e tudo que o reclamante recebia, né?
Se tu olhar um pouquinho mais para baixo, eu não lembro agora a página, mas tem ali a descrição que ele mesmo coloca, que o funcionário recebia cremes e tudo mais. Então eu estou vendo aqui Mas mesmo assim, que foi feito aqui, né, um resumo aqui por ele, mas tem quase nada de EPI. Isso me chamou a atenção, porque tem alguns cremes, tem óculos, protetor auditivo e calçado, só, mais nada, né? Então, assim, de fato ele não levou em consideração os equipamentos entregues, né? Já adotando uma linha de estratégia aí, né, com relação à defesa, acho que o primeiro ponto é deixar bem claro a versão da reclamada. Então, o primeiro ponto que eu abordaria no caso seria sobre a questão de haver divergências, né? Em que ele coloca que não existem divergências entre as versões, mas isso não condiz com a realidade. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, para deixar já bem claro qual é a versão da reclamada. E aí você pegar e apontar, né? Que, olha, o reclamante falou tal coisa, a reclamada discorda em função disso, disso, daquilo. Por exemplo, que ele pegava o lixo dentro dos banheiros, né? Que o perito coloca aqui que o reclamante fala. De fato, ele só levou em consideração a versão do reclamante aqui, né? Então, colocar a reclamada discorda e apresentou a discordância durante a diligência pericial, visto que quem realiza essa atividade é o auxiliar de limpeza. Existem uma equipe de tantos auxiliares dentro do quadro, especificar, deixar bastante específico, tá? Quem faz as atividades, para deixar bem claro quais eram as atividades realizadas pelo reclamante. Então eu acho que o ponto de partida aí da estratégia é mostrar que há uma iminente divergência entre a versão das partes, diferente do que ele coloca, que não houve divergência que alteram o resultado da perícia. Ora, se a reclamada fala uma coisa contrária do que fala o reclamante, como é que não houve divergência? Né? Não há sentido nisso. O segundo ponto que eu exploro aí dá para ver. seria a questão dos EPIs. Tá? Seria a Aí questão dá para ver. é o item 4 aqui do laudo dele, né? Ele fala aqui que o registro é obrigatório e tal, e faz uma análise aqui das fichas de EPI com um resumo dos EPIs entregue. Então, eu acho que o segundo ponto seria esse, né? Você colocar que a análise que foi feita não levou em consideração todos os EPIs entregues, e você fazer um resumo demonstrando, que é grifar os EPIs que são iguais na ficha, né? Então, tudo que for calçado, põe lá em amarelo. Tudo que for luva, põe em rosa. Utilizar o marcador do PDF ou marca-texto mesmo, né? Grifar cada um deles, tá? E aí fazer um resumo e colocar quantos equipamentos tem de luva, tantos. Quantos equipamentos tem de creme, tantos, de bota, tantos. E anexar as fichas na contestação. Para mostrar, né, evidenciar que aquela discordância que você está apresentando do laudo, ela é real. Senão se torna apenas uma lamentação. E, somado a isso, abordar, né, a questão da nota técnica 176, que eu disponibilizo lá na aula de EPI, lá da ficha de EPI lá do curso. Por quê? Porque na nota técnica fala sobre a questão da durabilidade dos EPIs, que depende, né, de como uma das variáveis a ser avaliada é a forma de uso do equipamento de proteção. Explorar essa questão da nota técnica para explicar que a exposição não era contínua, ela era intermitente. Sendo assim, a durabilidade dos equipamentos era variável. Por vezes durava mais, outras vezes durava menos, porque a atividade era feita menos. E depois tem a questão que não é considerado lixo urbano também, né, Wagner? Oi? Ali é uma questão de...
que ali também não é considerado como lixo urbano, né? Fala na NR15. Nós também podemos abordar isso, né? Porque ali não é considerado lixo urbano. É considerado mais como lixo doméstico, né? Ou resíduo, digamos assim, né? Que nem você comentou numa outra live. Sim, eu vi que tem quesitos do juiz nesse caso, né? Deixa eu achar aqui. E o juiz faz uma pergunta nesse sentido. Aqui, ó. Quesitos do juízo à perícia de insalubridade. Ele coloca aqui, ó. Considerando que dispõe o artigo 190 da CLT, assim como a súmula 448. Esclareço, senhor perícia, se a atividade se encontra elencada como insalubre na NR15. Então, o juiz pede para que ele leve em consideração. A súmula 448 fala o quê? Vamos abrir ela aqui para ler ela na íntegra, para ficar fácil o entendimento. Bom, o artigo 190 fala que o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas para o critério de insalubridade, os limites de tolerância e tal. E que as normas incluirão medidas de proteção ao organismo e tal. Não fala nada de muito relevante. A súmula 448 fala que, no inciso 2º, que a higienização das instalações sanitárias de uso público não era o caso, né? Ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza de residência e escritório, seja o pagamento de insalubridade. Então, é um ponto relevante a gente entender se era de grande circulação ou não. Aqui nos quesitos, ele fala que a quantidade de banheiros na reclamada é cerca de 15 banheiros, e a quantidade de pessoas que circulam no local, 120 pessoas. Se a gente for fazer a conta aí, você tem 120 dividido por 15. Dá 8 pessoas por banheiro. E isso se todas as pessoas forem utilizar o banheiro diariamente, né? Que não há como considerar isso como grande circulação. Outro ponto para se abordar. Então a gente já tem a questão da versão, que ele não levou em consideração a versão da reclamada. A questão das fichas de EPI, todos os EPIs entregues, que o perito não levou em consideração no resumo que ele fez. Da vida útil do EPI, através da nota técnica 176 do TST, que, como a atividade não era contínua, a vida útil dos EPIs não pode ser linear, né? Então, a luva uma hora vai durar uma semana, na outra vai durar 3 dias, na outra vai durar 2 semanas. Por quê? Porque a atividade não era feita de forma contínua. Sobre o enquadramento, né, da insalubridade em função da súmula 448, de que não há a possibilidade desse enquadramento, uma vez que a súmula 448 fala que a higienização de instalações sanitárias de uso público. O local não era uso público, era uso privado. Okay? Somente os trabalhadores do local podem utilizar as instalações sanitárias. E aí ela fala, ou coletivo de grande circulação, que considerando o número de banheiros e considerando o número de pessoas que utilizam os sanitários por dia, não há como dizer que o local é de grande circulação, visto que dá uma média de 8 pessoas por sanitário por dia. E aí, Leandro, precisava dar uma procurada, cara, na Convenção Coletiva de Trabalho dos auxiliares de limpeza. Aí no Rio Grande do Sul, eu não sei se é acordo ou se é convenção, tá? Ela determina como sendo grande circulação acima de 20 pessoas por dia. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho aqui. Então, se conseguir achar, seria muito importante para colocar, porque está disposto na convenção coletiva a isso. Estando disposto na convenção coletiva, não há como ir contra. A convenção coletiva se sobrepõe, né? Depois da última reforma trabalhista, a convenção coletiva ela sobrepõe sobre as questões normativas. Deixa eu ver se eu achei aqui. A convenção coletiva depois eu te passo o link. Convenção Coletiva de Trabalho 2021. Sindicato dos Empregados de Aceio e Conservação do Estado do Rio Grande do Sul. Então tem lá a parte de insalubridade. Trabalhador que exerce a função de aplicador de bactericida, auxiliar de limpeza técnica em indústria, higienização de materiais hospitalares,
preparador de materiais. Aqui, ó, faxineiro, limpador, auxiliar de limpeza, servente de limpeza que trabalham de forma permanente na instalação sanitária de uso público ou coletivo de grande circulação, expectativa coleta de lixo. Entendendo-se por instalações sanitárias de uso público aquelas que por acesso independente da autorização e é livre ao público. Entendendo-se por instalações sanitárias de grande circulação aquelas utilizadas por mais de 20 pessoas ao dia. Então, na parte de insalubridade é a linha C. Aqui define como sendo grande circulação aquelas utilizadas por mais de 20 pessoas por dia. Então, não há o que se falar de grande circulação nesse sentido. Então, não é aplicável a súmula 448. O perito não levou em consideração. E depois da reforma trabalhista, a convenção coletiva de trabalho e os acordos coletivos se sobrepõem às normas. Né? É o que foi acordado, é o que vale. Tá? Então, a gente já tem 4 itens para abordar. Tá? Só sobre insalubridade. Com isso tudo, é possível dizer que as atividades que ele realizava não se equiparam às atividades de coleta ou industrialização de lixo como anexo 14. Por quê? Porque não são enquadradas pela súmula 448, porque ele recebia os equipamentos de proteção individual, a durabilidade era adequada porque o uso não era contínuo, né? E o perito não levou em consideração a versão da reclamada, somente a versão do reclamante. Tá? Então, acho que aí a gente consegue fechar a insalubridade. Agora, periculosidade. Essa é o mais problemático, eu vejo. Se no primeiro momento. Então aqui, periculosidade, o perito faz a caracterização em função do anexo 2, que ele fala sobre o armazenamento e utilização de líquidos inflamáveis. Porque o cara fala que transportava álcool no carro, né? Isso. Então, aí entra uma questão já que de cara chamou a atenção. Na própria versão do reclamante, ele fala que levava pequenas quantidades, 100 litros, 50, até 200 litros. Quando a gente analisa a NR16 nos seus itens gerais, lá no começo, ela já fala no item 16.6 o seguinte: as operações de transporte de inflamáveis líquido em qualquer vasilhame ou a granel são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte de pequenas quantidades, até o limite de 200 litros para inflamáveis líquidos. Então, esse ponto já não há o que se falar em periculosidade sobre o transporte. Por quê? A própria norma fala que pequenas quantidades não caracteriza. Nesse mesmo sentido, quando a gente vai lá no anexo 2, no item 1, né, que tem o quadro de atividades, fala aqui, ó, a linha J do quadro item. A caracterização da periculosidade no transporte de vasilhames contendo inflamável líquido em quantidade total igual ou superior a 200 litros. Então, assim, a própria norma fala que é só acima de 200 litros para caracterizar a periculosidade. E o perito simplesmente ignorou esse aspecto da norma. Né? Aquilo que você falou sobre tendencioso começa a ficar evidente. Essa questão da atividade, ela se sobrepõe à quantidade ou não? Sim. Porque ali no anexo 2 fala em transporte, né? Então, que ele fala que transportava, até que o perito coloca isso aqui, ó. O reclamante informou que pediam para comprar, recolher, realizar o transporte de uma empresa para outra e que ele levava dentro de uma bombona plástica. Sempre comprava, levava para a empresa, às vezes 200, 100, às vezes 50 litros, como precisava. Então, ele fazia o transporte. Ok. Ele até fala aqui, ó, era bombona plástica azul, o veículo que utilizava no transporte era uma Sprinter. Ok, mas a norma fala que até 200 litros não caracteriza periculosidade. Né? Então, esse ponto está totalmente fora a caracterização feita e totalmente indevida. Porque a própria norma fala o contrário. E aí ele fala umas coisas aqui que não tem nada a ver. Aqui, ó. A parte reclamante realizava atividades em veículo de carga comum, não apropriado, não certificado para o transporte de cargas perigosas, líquido inflamável, veículo que transporta produtos perigosos, tem que ter sinalização de segurança, kit de emergência, vistoriados,
Sabe, umas coisas que não diz respeito à caracterização da periculosidade. E aí vem assim, desculpem a palavra, mas a besteira maior, né? A parte reclamante realizar a atividade de transporte de líquidos inflamáveis sem possuir curso de capacitação para o transporte de cargas perigosas. Os motoristas que trabalham com cargas perigosas devem obrigatoriamente, conforme previsto na legislação, possuir certificado de aprovação no curso de condutores de veículo. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Ele começa a buscar argumentos fora da legislação trabalhista para justificar a caracterização errada que ele fez. Esse é um dos problemas. Enchendo linguiça. Enchendo linguiça, né? Ele começa a buscar pontos fora para justificar, sem se atentar ao que diz a própria NR16, né? Então... e a gente pode usar que esses argumentos dele não é o foco da perícia. Exatamente. Né? E aí, inclusive, Leandro, inserir nesse contexto o artigo do Código do Processo Civil que trata o assunto. Deixa eu abrir aqui meu CPC. Porque ele excedeu o objeto da perícia. Ele começou a fazer análise de questões que não dizem respeito à perícia. Ele não foi contratado para ver isso. E é uma questão que a Thaís está comentando aqui. Ó. Talvez até pelo conhecer já o trabalho do perito, o juiz já inseriu quesitos no caso. Porque não é comum o juiz inserir quesitos no caso, né? Deixa eu achar. Outra coisa, ali no anexo 2, fala sobre embalagens desgaseificadas. Isso entra em algum momento ali nessa questão dos 200 litros ou não tem nada a ver? Não entra, sabe por quê? Se a gente pegar, se tu olhar lá o item 16.6 da norma, ele é bem claro nesse sentido aqui, ó. Qualquer vasilhame ou a granel. Então não quer dizer, não tem nada de desgaseificado, nada disso, zero. Aqui, ó. Primeiro artigo que ele não segue, 473, parágrafo 2º. Ultrapassar o limite da sua designação, bem como emitir opinião pessoal que exceda o exame técnico. Quando ele começa a falar de que o caminhão não era caminhão para transportar resíduo, que o motorista tem que ter curso, isso daí excede completamente o exame técnico do caso. Ele deixa de cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi dado. Outro artigo que ele fere, artigo 466, fala o seguinte: o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente do termo de compromisso. Ou seja, ele vai fazer uma análise minuciosa do que lhe foi designado e não ficar analisando outras coisas. Tá? Então ele já começa a fugir, né, a ferir o Código do Processo Civil. Aí ele faz aqui uma caracterização, ele coloca aqui abaixo os itens e subitens que classificam as atividades do anexo 2, né? Classificam as atividades e operações que a parte reclamante realizava como perigosas. Aí ele coloca aqui, transporte e armazenagem de inflamáveis, a linha B, todos os trabalhadores. Coloca aqui, local de carga e descarga de navio-tanque, vagão-tanque e caminhão-tanque. Então, eu sugiro, isso daqui está na página 9, você pegar cada um desses itens que ele utilizou para caracterizar e contestar individualmente cada um deles. Tá? Então, no transporte e armazenagem, você descrever que o transporte, conforme item 16.6, não caracteriza tal. O item E trata de navio-tanque, vagão-tanque e caminhão-tanque. Se eu fosse você, eu colocaria foto de o que é um navio-tanque de inflamáveis, um vagão-tanque e um caminhão-tanque. Vai lá na aula de periculosidade do anexo 2 da NR16 que eu mostro como falo sobre isso daí. Coloca a foto do que é para mostrar para o juiz o tamanho da besteira que o perito falou. Por quê? Porque ele não trabalhava com navio, tanque, com caminhão, tanque, com vagão, tanque. O perito ele não pode interpretar a norma. Ele tem que utilizar a norma do jeito que ela se apresenta. Né? Aí ele fala aqui, ó. Serviço de operação e manutenção de navio, tanque, vagão, tanque, caminhão, tanque, bombas e vasilhames com inflamáveis líquidos. Ele não fazia nenhuma operação. E aí ele utiliza o item 2
para falar que serviço de operação é qualquer atividade ou operação executada em área perigosa. Mas ele não fazia nenhuma operação. Ele fazia o transporte. Ele não utilizava esse produto químico para fazer absolutamente nada. Zero. Né? Então, contestar cada um desses itens individualmente. Tá? Ele fala aqui enchimento de vasilhames. Sabe? Coisas que não tem nada a ver. Aí... Uma questão que ele coloca também, Wagner, a questão de fotos ali com, por exemplo, produto inflamável, coisa desse tipo, sabe? Inclusive de algumas embalagens, ele colocou lá a foto no laudo dele, onde tem, tipo, 18 litros de um produto específico, mas não significa que tivesse aquele produto lá dentro, né? Porque tinha enfim, tinha o adesivo de produto inflamável, mas não significa que aquilo ali chegava a uma quantidade de 200 litros, somando tudo, né? Então vamos então, lá. A placa que a gente coloca, a placa que a gente coloca ali é um risco mesmo de ter uma fagulha, alguma coisa assim, porque tem uma quantidade pequena, mas existe. Então assim, ó, você tem que explicar isso tudo para o juiz na sua contestação, né? Então, sobre enchimento de vasilhame, ele não fazia qualquer tipo de enchimento. Então, é contestar a caracterização direta. Aí vem a parte de armazenamento de vasilhames que contenham inflamáveis líquidos em local aberto. E ele coloca lá uma embalagem de 1000 litros que está no local aberto. Qual era a... Tá, deixa eu só abrir um parênteses nessa questão, Wagner. Nessa foto que ele bota esse vasilhame de 1000 litros vazio, foi deixado por equívoco, não era para estar ali aquele vasilhame, tá? A transportadora que acabou deixando ali. Entendi. Então a gente buscou... Pode continuar. Nós buscamos subsídios com a transportadora e eles mandaram um ofício para nós, assinado, carimbado, com o carimbo da empresa, tudo, dizendo que foi deixado lá porque o veículo ia ir para manutenção. Tá. Então, daqui a pouco a gente pode usar isso também como subsídio, né? Pode usar isso daí também. E ele chegava perto desse local? Do qual? Da onde tinha esse vasilhame aí de 1000 litros? É que, na verdade, ele estava ali... Aconteceu uma coisa, assim, extremamente excepcional, né? Não era nem para estar ali aquilo ali. Não, eu entendi isso. Então, foi justamente... Eu entendi isso, mas a minha pergunta é a seguinte. Vamos dizer que aquele vasilhame permanecesse ali constantemente, tá? O reclamante, nas atividades dele, ele chegava perto daquele local? Chegava porque ele tinha que ir com o carro lá para fazer o carregamento, né? Ele encostava o carro ali e o auxiliar geral tirava os resíduos de dentro do veículo. Então, mas eu tô vendo que a área é ampla, né? E a norma... E aí entra a questão da norma. A norma fala o quê? Armazenamento de vasilhames em local aberto, que é onde está aquele vasilhame. A área de risco é a faixa de 3 metros de largura em torno do ponto externo. Se ele não realizava nenhuma atividade envolvendo este vasilhame e nem dentro dessa área de 3 metros, ele também não adentrava a área de risco, independente se aquilo lá estava lá esporádico ou não. Então, seria interessante, eu acho que assim, ó, fica até mais evidente, Leandro, a contestação, você mostrar o ofício da transportadora, tá? Demonstrando isso, e colocar aqui, ainda que aquele vasilhame estivesse ali, mostrar o local onde ele parava o veículo. E aí, colocar a medição de que esse local ficava a mais de 3 metros, porque pelo que eu vi nas fotos aqui, não era um local de parada do veículo onde estava esse vasilhame. Então, demonstrar o local onde parava o veículo e que o veículo ficava a mais de 3 metros daquele local. Então, a caracterização, ainda que eventualmente tivesse ficado esse vasilhame lá, a caracterização é totalmente indevida, porque ele não acessava a área de risco proporcionada por esse vasilhame. Então, eu iria nas duas frentes. Falar que o fato do vasilhame estar lá foi uma eventualidade, porque a empresa não retirou.
e que ainda que ele estivesse, o reclamante, primeira coisa, não fazia nenhuma atividade referente a este vasilhame. Porque ele não pegava aquilo lá com a mão para colocar dentro do carro. Ok? Né? Convenhamos, você tem que pegar aquilo ali com uma empilhadeira, qualquer coisa nesse sentido. E ele não acessava a área de risco gerada por aquele vasilhame. Então, eventualmente, que o vasilhame estava lá, ele também não acessava a área de risco como supôs o perito. Foi uma suposição que o perito fez. Agora... Inclusive, Pode falar. Inclusive, essa questão de ele ser tão tendencioso que ele bateu uma foto do reclamante, tu viu, muito próximo àquele container de PC ali. Então, ele queria realmente caracterizar aquilo. Então, e assim, a gente vê que todas as fotos são fechadas. Né? Um ângulo muito fechado. Não, ele não mostra o ambiente como um todo. Ele mostra só o IBC. Então, mostra o ambiente como um todo. Local de parada do veículo. Desenha onde que seria a área de risco dos 3 metros. E demonstra que ele não... Ainda que fosse eventualmente que aquele IBC estivesse ali, o reclamante não acessava a área. E aí você comprova que era eventualmente, por quê? Porque a transportadora que esqueceu de levar. Então aquilo ali não era nem para estar ali. E você comprova através do ofício da transportadora. Então uma informação complementa a outra. Tá? Aí tem uma foto de uma bombona em cima de uma estante com um adesivo de inflamável. Isso, esse aí que eu te comentei. Tá. Sobre essa questão, aí eu acho que você tem que contestar, né? A contestação ela vai no sentido do item 4 do anexo 2 da NR16, que fala o quê? Qual era o produto? Era álcool? Na verdade, ali, nem eu sei te dizer certo que produto tinha lá. Tá. Mas daqui a pouco não era nem inflamável, tá? Daqui a pouco foi um recipiente que o próprio operador lá da estação de tratamento usou porque não tinha outro, digamos assim, né? Então, essa parte eu teria que dar uma analisada melhor lá em loco. Né? Então, precisa levantar direito isso daí. Se era um recipiente que tinha inflamável, ou que teve inflamável um dia e não estava limpo, nada disso, é explicar essa situação. Então, sobre aquele recipiente, explicar que aquele recipiente era utilizado para armazenar tal coisa, assim, 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 que ele foi de inflamável um dia, mas que já foi limpo e desgaseificado, e que a única coisa que não foi feita foi retirar a simbologia. E que tal recipiente é utilizado para XYZ pelo senhor fulano de tal, dá o nome, deixa a informação específica. Tá? Caso não seja isso, caso seja realmente um tambor uma bombona que tenha tido um líquido inflamável, usar o item 4, que fala o seguinte, 4.1, a armazenagem, eu vou resumir ele, a armazenagem de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas não caracteriza a periculosidade desde que obedecido o quadro 1 abaixo. Tá aqui, ó, bombona, 60 litros. Tinha uma, e aquela lá é de 50 litros. Então está abaixo da quantidade prevista pelo item 4.1 para a não caracterização da periculosidade em função do armazenamento de inflamáveis. Então, expor, ainda que seja, não a caracterização é indevida, porque o perito não levou em consideração o item 4.1. E ele faz ele mistura o que está no ambiente fechado com o que está no ambiente aberto no laudo, né? Esse é outro ponto para colocar. Porque ele coloca que tinha 1.500 litros armazenados. Ele coloca que tinha 1.500 litros armazenados. Então, questionar. Como é que ele totalizou essa quantidade? Como é que ele comprova? Então, eu acho que assim, ó, a linha está bem definida. A versão, né, fazendo um resumo aí. A versão que ele não levou em consideração da reclamada. Para insalubridade, a ficha de EPI, a nota técnica sobre a durabilidade dos EPIs,
E o fato de não haver previsão pela súmula 448, e aí você insere lá a convenção coletiva que determina que grande circulação é acima de 20 pessoas por sanitário, que no local, conforme informação do laudo, e aí, cara, printa o que ele escreveu no laudo. Printa o que ele escreveu no laudo e põe, que é a informação dele. Eram 8 pessoas por dia que utilizavam o sanitário. Então, da insalubridade está bem definido. Da periculosidade, o item 16.6, sobre o transporte. Depois, aquela questão de navio-tanque e tal, que é a caracterização completamente esdrúxula, né? O fato dele não seguir o novo Código do Processo Civil e o item 4.1 sobre a eventualidade, sobre a bombona que está dentro do armazém e a bombona que está fora, você utilizar, contestar, né? Informando que ele não acessava a área de risco de 3 metros de largura, mostrar a foto aberta do ambiente, fazer um croquis mesmo, demonstrando onde parava o carro, onde parava tudo, tá? E comprovar que aquela bombona estava ali de forma eventual com o ofício da transportadora. Feito tudo isso no corpo, e aí cada questão dessa você vai colocar um tópico, tá? Na contestação. Feito tudo isso, quesito complementar. Aí você vai transformar tudo que você argumentou em cima em pergunta, para não dar margem dele achar que não tem discordância também, entendeu? Que a contestação não tem discordância. Como ele já achou isso das versões, ele pode achar isso da contestação também. Então, questionar o porquê que ele não levou em consideração a versão da reclamada quando contesta o reclamante nisso, naquilo. Aí você cita todas as contradições. Questionar o porquê que ele não levou em consideração todos os equipamentos de proteção entregues ao reclamante. Questionar ele como que ele definiu a durabilidade das luvas se a atividade não era feita de forma contínua e sim intermitente. Questionar ele sobre o uso da súmula 448, o que ele define como sendo um local coletivo de grande circulação, se ele tem conhecimento da convenção coletiva. Então, é transformar todas as alegações em perguntas, para que ele não fuja das respostas. Tá? E aí, para a periculosidade, é a mesma coisa. Por que ele não considerou o item 16.6, que fala que transporte até 200 litros não caracteriza? E aí, nesse ponto, eu faria uma pergunta antes. Para ele confirmar, a pergunta seria a seguinte: confirma o senhor perito que o item 16.6 da NR16 descaracteriza a periculosidade para o transporte de pequenas quantidades de líquidos inflamáveis até 200 litros? Não tem como ele fugir. Por quê? Porque quando você colocou essa alegação lá em cima, você já colocou um print do item 16.6. Entendeu? Então não tem como ele falar que não. Aí você colocar o porquê que ele não levou em consideração, por que ele considerou que a condução de um veículo leve se equipara a um navio-tanque de inflamáveis. E aí você mostra o quão esdrúxula foi a caracterização feita, né? Como que ele chegou nos 1.500 litros de substâncias armazenadas no local? E que, levando isso tudo em consideração, se ele ainda assim caracteriza a insalubridade e a periculosidade, né? Com isso, Leandro, você vai conseguir mostrar para a advogada tudo que poderia ter sido dito, tudo que poderia ter sido mostrado no parecer técnico, para ela ver a grande bobagem que ela fez ao não querer que fosse apresentado um parecer técnico. Porque no parecer, tu já ia colocar toda a versão da reclamada, tudo que ele fazia, o croquis com o local onde ele fazia a coleta dos materiais.
você já ia colocar todas as informações, as fotos pertinentes, fotos abertas, para demonstrar o ambiente como é, filmagem de como a atividade é realizada. Tudo isso você poderia ter inserido no parecer técnico. Usando a estratégia de apresentar antes o parecer, pode ter certeza que muita coisa do que ele colocou no laudo pericial, ele ia pensar duas vezes. Porque você já ia ter apresentado uma evidência contrária antes. Então, quando você apresenta o parecer técnico antes, você não deixa o perito solto para falar esse monte de baboseira que ele falou. E aí, monta, manda para ela, deixa ela colocar o nominho dela lá, não tem problema, né? Provavelmente vai ter impugnação de esclarecimentos, tá? Quando acabar o caso, senta com a advogada. Se você tiver essa possibilidade, senta com a advogada e fala, olha, tá vendo? Por isso que é importante apresentar o parecer técnico. Boa parte dessas informações todas que a gente apresentou só na contestação, depois que já tinha feito o estrago, a gente já podia ter falado antes. Então a gente deixa de ser reativo e passa a ser ativo. Muitas vezes o entendimento dela de que não precisa apresentar parecer, porque ela não entende o tamanho do trabalho que pode ser feito. Inclusive, a impugnação do laudo daquele outro laudo do perito que eu comentei contigo, cara, eu coloquei de cabo a rabo tudo que tu me passou, né? E aí, cara, não ficou um item do que eu tinha colocado no e-mail que ela não tivesse colocado no laudo de impugnação. Então, é que nem tu falou, é uma questão de ego, né? Uma questão de ego inflado, aquela questão, eu vou colocar isso, mas isso é uma situação bem delicada, sabe, Wagner? Porque como esse escritório jurídico, a dona do escritório, ela é muito chegada com o dono da empresa, então tem essas questões que a gente tem que ser bastante político, sabe? Então é bem complicado. Eu entendo, mas talvez isso seja a solução do problema. Talvez isso seja a solução do problema, porque se você demonstrar, se você tiver acesso à alta direção da empresa, ao dono da empresa, e você mostrar para ele, falar, olha, a estratégia é essa, porém não está sendo aplicado. E a estratégia que está sendo aplicada não é a melhor estratégia, não é a que traz mais resultados. Vamos chamar todo mundo para conversar? Talvez você tenha acesso não à advogada, e sim quem está acima dela. E se você convencer quem está aqui em cima, aqui, não vai poder colocar o que ela quer, vai colocar o que é preciso, né? Eu já passei por esse tipo de situação, de ter um profissional trabalhando junto comigo que não entendia a ferramenta que o assistente técnico pode ser. Né? Ficava a questão de ego, não, mas eu que faço e tal, não sei o quê. E o que eu fiz foi isso. Eu fui em cima. Eu convenci quem estava aqui, ó. Daqui para baixo veio o convencimento. Então fica, às vezes, o problema é a solução. E às vezes é aquele cafezinho, aquela conversa despretensiosa, que você começa a inserir o assunto para chamar a atenção para um problema que provavelmente eles não sabem que tem. É isso. Ajudei? Bastante. Show de bola. Vai dar para montar o laudo bem tranquilo, a impugnação aí. Show de bola. Conseguiu bastante aí. Não, fica tranquilo. As informações que me passou. Eu vi que tu anotou tudo, mas... Desculpa aí. Fica tranquilo que vai ficar gravado e disponível lá no meu IGTV, tá? Lá no Instagram. Lá no meu Instagram. Então, depois se tu quiser rever alguma anotação e tal, lembrar alguma coisa, fica disponível lá para tu ver à vontade também, tá? Beleza. Que bom, cara. Obrigado. Obrigado por ter compartilhado o caso aí com a gente. Eu que agradeço aí a tua atenção e disponibilidade de ajudar, não só eu, mas com todos os alunos. E reforço que os outros colegas já falaram, né? Eu acho que um dos dinheiros que foram investidos em qualificação, acho que esse curso que a gente está fazendo contigo é um dos que mais está valendo a pena. Eu acho que só vem a reforçar
ao que os colegas falaram, né, que realmente é um valor muito bem investido, e outras pessoas que participarem desse curso, que vierem a fazer esse curso, também vão ter essa mesma percepção, porque é que nem um colega falou, né? Tu pega o cara e leva pela mão. Então, dificilmente tu tem um curso que tu tenha um direcionamento tão forte que nem você faz, né? Que legal. Então, isso, cara, é excelente para quem está começando, para quem já atua como assistente técnico, porque muitas vezes eu também já tinha participado de muitas perícias, só que muitas vezes tu segue por um caminho que às vezes tu não sabe se é o mais correto. E quando tu tem uma mentoria que nem você está dando, assim, cara, isso é excelente. Para nós é o pegar pela mão mesmo e levar, cara, é assim que se faz, é assim que é o caminho mais correto. Então, cara, é um curso assim que vale muito a pena. Eu acho que o valor cobrado do curso não se compara nem um pouco a todo o conhecimento que ele agrega. Show de bola, cara. Obrigado. Obrigado pelas palavras, de coração. Obrigado mesmo. Bom, é isso. Então, qualquer coisa, só rever a gravação de novo, dá uma olhada lá nas aulas sobre a questão do anexo 2, a questão do agente biológico, a parte de EPI, que tem a nota técnica, tem o PDF da nota técnica lá para tu pegar e copiar também na tua contestação, está lá disponível. E espera a poeira baixar, depois senta, conversa com as pessoas. Tenho certeza que é só uma questão de alinhamento. Quando esse advogado entender a facilidade e o resultado que você vai conseguir gerar para que ela atue de uma forma muito melhor nos casos, ela não vai querer fazer mais nada sem falar contigo, cara. Show de bola. Eu acredito que eu já estou ganhando um pouco de confiança. Não, aí. com certeza, cara. Show de bola. Valeu, obrigado, Leandro. Obrigado. Valeu, um abraço. Muito gratificante esse tipo de retorno, né? De pessoas que confiaram no trabalho e estão conseguindo se desenvolver através do programa, né? Do Expert Perícia. Então, fico muito feliz. E, cara, de verdade, analisar laudo pericial é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Porque é o desafio da contradição, né? É o desafio de você ler, entender o que está escrito ali e fazer uma análise crítica visualizando a legislação e entendendo se está de acordo ou não. Por isso que eu sempre digo que o trabalho do assistente técnico não é um trabalho de prevencionista, é um trabalho técnico. Você tem que tirar a camisa do prevencionista e vestir a camisa técnica, né? Porque a caracterização da insalubridade, da periculosidade, ela deve seguir o que diz a legislação. Não pode ser feito a esmo, né? Senão, a legislação já é uma bagunça. Se cada um fizer do jeito que achar que bem entende, pior ainda, né? Então, essa análise técnica eu gosto muito de fazer, porque faz você refletir muito sobre a legislação, sobre o que está escrito, sobre o contexto, né, daquele item, o que aquilo quer dizer, aquilo que aquilo não quer dizer. Se você quiser que eu faça uma análise dessa para te ajudar também, entre em contato comigo para você participar aqui ao vivo comigo do Pergunta para o Agnão, tá? Pode ser laudo pericial, pode ser esclarecimento, pode ser inicial, analisar uma ficha de IPI, né? Qualquer documento que você queira fazer uma análise, uma ajuda minha para fazer a análise, seja você assistente, advogado, técnico, não importa. Entre em contato comigo pelo direct para a gente combinar, você me enviar a documentação para eu poder fazer a análise. Eu sempre dou uma olhadinha antes para poder facilitar, porque o nosso tempo aqui é curto também, né? E a gente acertar direitinho aí a participação, tá bom? Então, beijo no coração de todos, fiquem com Deus e vamos juntos, porque juntos a gente vai muito longe. Valeu, galera, grande abraço.